Olá, meu boa noite e saudações a todos e a todas que assistem o meu canal. Fugindo um pouco da parte técnica, vou narrar hoje uma história bastante interessante. É a história de um imperador. Bem, vamos ao assunto da história. Em um país desse planeta Terra, antigamente existia um povo muito feliz com o seu imperador. O imperador era feliz com o seu povo e o seu povo com o imperador. E esse imperador ele era muito dado ao povo, muito prestativo. E um dia ele resolveu comunicar ao povo que ele gostaria de fazer uma viagem, pelo mundo. Naquele tempo, viagem pelo mundo era só de navio veleiro, coisa e tal. Então, ele mandou a parte técnica do país dele construir um navio bastante grande, um navio grande, veleiro, claro, Então, começou-se a construção desse navio aí, e no navio a pretensão dele era colocar ali muitas pessoas para ir com ele no navio, muitas pessoas mesmo, que era um gosto dele conhecer o mundo através desse navio que ele iria construir, e vai daqui, vai de lá, e o navio ficou pronto, ficou construído, um grande navio veleiro. E então ele convidou o povo, quem queria ir, sorteou, várias pessoas, por sorteio, porque não dava para levar também o país inteiro no navio dele, mas ele sorteou lá as famílias que poderiam ir, e foi feito então aquela embarcação com aquele povo nesse navio já pronto, E também nesse navio ele portou ali, como não poderia deixar de ser, porque ia ficar esse navio em alto mar durante muito tempo, e o povo que iria ali precisava se alimentar, Então ele colocou ali aves, caprinos, suínos, bovinos, arroz, feijão e outros alimentos comestíveis para atender, a população e também os tripulantes do navio, os marinheiros, o comandante. E ele tinha um súdito dele que era o número 1, era o companheiro dele, o porta-voz, era o protetor dele, esse súdito. Como todo imperador tem um súdito, esse também não poderia deixar de ser, ele tinha o dele também. Bom, então, embarcaram-se todo aquele povo, que foi sorteado, e embarcou, todo muito feliz, festança no navio veleiro, partiu do cais lá do país, foi mar afora, oceano afora esse navio, E vai, e anda, dias, todo mundo feliz, festa, come, bebe, Então, ia se alimentando dos animais, as aves, os caprinos, os suínos, os bovinos, e outros tipos de alimentos. Bom, todos felizes, o imperador feliz, os marinheiros felizes, o capitão feliz, o comandante, todo feliz, tudo certo. E e esse navio vai em alto mar, vai navegando em alto mar, esse navio, Ele, em alto mar já não dava mais para ver terra, não dava para ver uma montanha, não dava para ver árvores de jeito nenhum, era só água para os 4 lados. 4 lados que se olhava era água.
E foi assim passando os dias, né? E eles caminhando com esse navio. Até que chegou um dia um pouquinho triste, veio o capitão, o comandante dos marinheiros, trazer um triste comunicado para o imperador. O imperador recebeu o comandante e o comandante perguntou para o comandante qual que era o problema. O comandante falou: é uma triste notícia, nosso imperador. Infelizmente aconteceu. Mas o que aconteceu? Aconteceu o pior. Mas o que aconteceu? Nós temos alimentos aqui para todos aqui, não falta nada, o navio está tudo em ordem. Ele falou: olha, imperador, infelizmente a nossa bússola caiu no mar. Não diga. Caiu. Não tem mais recuperação. E infelizmente aconteceu isso, não temos outro. Bem, e o que vamos fazer agora? Não tem outro meio, agora nós vamos ficar à deriva, porque nós não temos meio de direção para seguir, a não ser a bússola. Pelo sol não dá, que em alto mar com o sol não funciona, porque um dia é uma coisa e outro dia é outra, né? E então esse navio começou a ficar à deriva, sem meio de comandar ele, né? E foi, e o povo não sabia do acontecido, né? Foi passando os dias, o povo feliz, coisa e tal, até que um dia o imperador mandou anunciar, né? O súdito dele anunciava ao povo que aconteceu aquilo, né? Que o navio estava sem direção, não tinha um meio de retornar, porque sem a bússola, qualquer caminho que seguisse era o óbvio, não ia a lugar nenhum, né? Era água para todos os cantos. Bom, os dias foram passando e vários dias passando e a alimentação começou a ficar mais escassa, né? É claro que aquele povo lá não era pouco, né? Se alimentando, né? As aves foram se acabando, né? Os caprinos foram se acabando também, e foi, né? E de vez em quando algum bovino que era sacrificado, outra vez era um caprino, outra vez era um suíno, né? E o povo já começou a ficar meio triste, né? Porque estava sem comando aquele grande navio, né? Estava com problema, né? Aquela embarcação que não tinha mais comando praticamente, né? E então, com o passar do tempo, começou a ficar escassos os alimentos, né? Então, o povo até chorava já, né? Então, olha, vocês economizam, coisa e tal, mas os dias foram passando e não tinha outro meio. Bom, isso quer dizer que o povo começou a perecer, né? Começou a perecer porque começou a faltar alimentação. E foi perecendo perecendo o outro, porque a alimentação já não tinha mais, né? E o imperador muito triste com isso, muito desgostoso, mas não tinha outra maneira, né? Era aquela mesmo, ia acabar a alimentação. Até que o povo foi se acabando, infelizmente, né? E aqueles corpos que ficavam no navio, é claro que jogava dentro da água, né, para não ficar ali, né? Bom, isso quer dizer que foi passando, no final o último bovino, o súdito do imperador, né, como ele era muito inteligente, ele acabou guardando o couro daquele último bovino que foi sacrificado para alimentação. Ele guardou aquele couro, né? E então foi indo, o povo se acabou, né? Os marinheiros também iam se perecendo, né? O comandante também pereceu, porque ninguém vive de brisa. Bom, e assim foi indo, né? Mas o súdito e o imperador estavam firmes ali, né? Alguma coisa foi reservado para eles, porque eles eram, né, os mais interessantes daquela grande embarcação, daquele navio, né?
E aquele navio ficou à deriva, vai para lá, vem para cá, o vento leva para lá, o vento leva para cá, mas nada de avistar nada por nada, porque estava em alto oceano e era água para todos os cantos, né? Então, quando se acabou mesmo tudo a alimentação, que não tinha mais jeito, né? Só estava lá o súdito, né? O protetor do imperador e o próprio imperador. O súdito chamou o imperador e falou: olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa, né? O imperador falou: não temos o que fazer. O súdito ficou pensando. Bom, o súdito desapareceu por um tempo. Ele foi lá no porão, pegou aquele couro de boi, deu uma preparada bem no couro e fez um enorme saco com o couro, né? Ele foi costurando com a linha que tinha, com uma agulha forte, fez um enorme saco de couro, firme mesmo, que não entrava água. E então ele pegou, em último recurso, ele falou para o imperador: olha, imperador, não tem outro meio. Para mim não tem problema, né? Mas eu quero salvar a sua pessoa, porque você é o bem maior que o nosso país tem, você é nosso imperador. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. O imperador falou: o que o senhor pretende fazer? Bom, o senhor entra dentro desse saco de couro aqui, entra aqui dentro, eu vou costurar esse saco, e não me pergunte o que eu vou fazer. Eu vou costurar esse saco. O imperador falou: bom, em último recurso, já não temos o que fazer, mas nós vamos perecer mesmo, né? Então vamos lá, então. Aí o imperador entrou dentro do saco de couro e o súdito falou: olha, leva também essa espada aqui, coloca junto com você aí dentro, que ela pode servir para alguma coisa, né? A espada. E o imperador entrou dentro daquele saco de couro com aquela espada, e o súdito ele pegou e costurou bem a boca do saco de estopa, costurou lá, bem arrochado mesmo, para não entrar água de jeito nenhum, né? E pegou e, como não tinha mais nada para fazer, aquele navio à deriva, não tinha mais ninguém, só tinha ele e o imperador, ele pegou aquele saco de couro com o imperador e jogou dentro do mar, jogou dentro da água. E aquele navio foi embora, e aquele saco de couro ficou lá boiando em alto mar, não é? E aquele navio foi embora, e o súdito também foi, e acabou também perecendo, né? O súdito, porque já não tinha mais nada para fazer, ele não tinha meio. E aquele enorme saco de couro, então, ficou ali flutuando em cima da água do oceano, né? Até que, por uma curiosidade do destino, veio um enorme pássaro, um pássaro gigante mesmo, né? Procurando comida para os seus filhinhos, né? Ele veio e avistou aquele objeto em cima do oceano. Ele avistou aquele objeto e, sem pensar muito, essa enorme ave, ele abaixou e agarrou aquele couro nas suas garras e bateu asas, mas era uma ave gigante mesmo. Bateu asa para, pensando em levar aquilo lá para os seus filhinhos, né? Então aquela ave bateu asa, voou, até que encontrou a terra. A ave era muito conhecida, né? Voava, e chegou naquela enorme árvore, no ninho lá, bem lá em cima da árvore, já em terra, depositou aquele saco lá dentro do ninho, onde tinha 3 ou 4 filhotes da ave robusta lá, né? E a ave pegou e deixou lá o alimento para os filhinhos e bateu asa de novo, né? E deixou lá. E nesse momento que o imperador, que estava dentro do saco, ele sentiu que estava em lugar firme e sentiu o ruído
dos filhotes da grande ave, né? E ele falou, bom, eu já acho que eu devo ter em terra. Ele pegou o facão dele, a espada dele, rasgou o couro, né? Rasgou o couro, deu o couro para os filhotes, cortou, deu tudo para os filhotes se alimentarem, 3 ou 4, aquele enorme couro de boi. Ele pegou com muito sacrifício, desceu daquela enorme árvore, desceu e ficou perambulando por essa ilha, para lá, para cá, né? Até que, porque lá tinha muita fruta para ele se alimentar, tinha água, né? Então ali no solo, na terra, ele não ia passar fome. Ele ficou perambulando para lá, para cá, até que chegou uns caçadores e avistaram ele. Falou, quem é o senhor? De onde o senhor veio? E falava o mesmo idioma dele. Falou, eu sou imperador, tal, o navio nosso se perdeu, então nós vamos levar o senhor para o seu país de volta. Aí os caçadores endereçaram esse imperador para o seu país e o povo recebeu ele de braços abertos após ele contar o ocorrido. Então, assim terminou essa história do imperador sonhador. Os meus agradecimentos.